Olá a todos, meu nome é Fabrício Amaral, eu sou estrategista quantitativo na Dodge Robôs Investidores. É, Queria agradecer aí ao Alexandre e o pessoal do Kona Robô por me convidar para dar essa palestra nessa segunda versão. Eu particularmente é, fui ouvinte na primeira versão e teve muita coisa boa, muita coisa que a gente usa na Dodge, inclusive. Então é uma bela iniciativa e vamos lá, vamos começar. Vou falar de estratégias de robôs. Eu não estou aqui para falar de alguma estratégia vencedora, uma coisa nesse sentido. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é fornecer direcionamentos sobre de como as características de o que uma boa estratégia deve ter, certo? Isso é mais importante do que eu ficar falando, porque não existe uma estratégia de ouro, certo? Não adianta eu ficar aqui, não adianta vocês olharem em nenhum lugar um cara que fala que a estratégia dele funciona, porque isso depende de vários aspectos, inclusive do perfil psicológico do trader, né? Ou do estrategista quantitativo, dependendo se você vai operar de uma forma automática ou não, certo? Então, os tópicos que eu vou abordar nessa palestra são esses quatro aí, certo? Aí você pode pensar, não, mas a palestra não é sobre estratégia. Veja bem, para você elaborar uma estratégia, tem várias coisas envolvidas, entende? Você não pode elaborar uma estratégia sem saber, sem fazer uma análise do mercado que você vai colocar essa estratégia. Tipo, você não pode elaborar uma estratégia sem saber, tipo, as características desse mercado como um sistema físico. A questão da otimização, a questão da validação, tudo isso faz parte de uma estratégia quantitativa. Tudo isso faz parte de um robô, certo? Um robô é muito mais do que aquela estratégia em si, aquelas regras da estratégia. Ele vai além disso. Você precisa muito mais do que isso para fazer um robô que realmente funcione, certo? Então, eu vou abordar cada um desses tópicos aí detalhadamente e no final das contas, certo? Eu espero que isso ajude vocês a melhorar a estratégia de vocês ou elaborar uma. Enfim, vamos começar com o tópico 1 aí, análise de mercado. Análise de mercado, eu coloquei esse tópico, é basicamente o seguinte: a gente tem que saber o terreno que a gente está pisando, certo? Aquele velho ditado. Uma estratégia que você elabora para um mercado não necessariamente vai funcionar em outro, certo? Você precisa entender o terreno que você está pisando, né? Ó, isso aqui são as três características de qualquer mercado. Os traders, né, desse mercado, os atuantes no mercado, eles vão operar em hedge, que é a proteção, né, que eles usam futuros e opções para gerenciar o risco. E esse tipo de transação no mercado fornece equilíbrio econômico. De um ponto de vista geral, ele vai favorecer para o equilíbrio econômico. Tem os especuladores, né? Os especuladores vão fornecer liquidez, tipo, eles usam futuros e opções para assumir riscos. Os especuladores são os que mais assumem risco, que eu acho que é o público-alvo desse congresso, né? O Kona Robô. Eu acho que é o público-alvo, são os especuladores. E a característica principal dos especuladores é fornecer liquidez para o mercado. E a arbitragem. Os arbitradores, né, eles fornecem uniformidade de preço e estabilidade. Os arbitradores, gente, eles operam em discrepâncias de preço do mesmo ativo em diferentes mercados. Né? Você tem um ativo num determinado mercado, um ativo num outro mercado, o mesmo ativo, né? E
O arbitrador usa a discrepância momentânea dos preços para fazerem operações com risco baixo. Então, eles fornecem uniformidade por causa disso. Quando há alguma discrepância, eles são responsáveis, os maiores responsáveis pela uniformidade dessa discrepância, né? E isso, ao longo prazo, fornece uma pitada de estabilidade, digamos assim. E liquidez também, né? Mas a maior fonte de liquidez são dos especuladores. Então, eu coloquei essas três características porque isso são as três, cada uma fornece uma característica diferente. Um mercado saudável, ela precisa ter um equilíbrio entre hedge, especulação, arbitragem e outras coisas, mas eu vou tornar mais simples a análise aqui para chegar no meu ponto daqui a pouco. Essas são as características do mercado saudável, certo? Tem hedge, tem especulação, tem arbitragem e uma não sobressai perante a outra. Isso que é o importante, entende? O mercado, a especulação não pode reinar no mercado, o hedge não pode reinar no mercado, a arbitragem tem que haver um equilíbrio entre esses três pilares, exatamente porque cada um fornece uma coisa diferente, fornece, injeta uma característica diferente no mercado, né? Então, essas são as características do mercado saudável, certo? Repetindo aí. Então, eu vou falar um pouco do mercado brasileiro, gente. Isso aqui é do mini índice, certo? O WIN. O mercado brasileiro ele tem uma característica que é o seguinte, ele é muito especulativo. Naqueles três pilares que eu mostrei, a especulação, infelizmente, no mercado brasileiro, ela é muito alta. Ela se sobressai perante os outros. Isso causa um certo desequilíbrio no mercado brasileiro, certo? Todo mercado tem especulação, só que no brasileiro ela é muito alta. E isso é ruim. Isso é ruim principalmente para os robôs. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui com o que eu quero dizer. Isso aqui é o gráfico do primeiro turno do ano passado, 2014, quando o Aécio foi para o segundo turno, né? Aí olha só o gap que deu no mercado brasileiro. Até aqui, né? Abre aqui em cima. Esse gap tem mais de 5 mil pontos, viu, gente? 5 mil pontos de um dia para o outro. Isso aqui é a sexta-feira. Essas divisões aqui são os dias, viu, gente? São os dias. Então, sexta-feira fechou no patamar, aí na segunda-feira abriu um patamar de mais de 5 mil pontos. Aí olha o que acontece durante a semana. O preço cai aqui na segunda, permanece estável aqui, cai um pouco mais, aí tem uma certa reversão, aí depois uma certa trend aqui, até fechar. Isso aqui é sexta-feira, viu, gente? Sexta-feira fecha a gap. Na sexta-feira. Ou seja, um movimento especulativo de uma semana, esse aqui é o ápice do que eu quero dizer. Por isso que eu coloquei esse exemplo, porque esse é o ápice que eu quero dizer, que o mercado brasileiro, a especulação, ela se sobressai perante os outros pilares do equilíbrio econômico. Então, é isso que eu quero dizer com o terreno que a gente está pisando. A gente está pisando num terreno altamente especulativo. Assim como o Forex é altamente volátil, né? É uma característica do mercado de câmbio, Forex, altamente volátil. É dificílimo de colocar os stops em Forex por causa da alta volatilidade. O mercado brasileiro tem essa característica de ser especulativo. E a gente tem que levar isso em consideração, certo? Por quê? Veja bem, isso aqui é um indicador, gente. É um indicador de volatilidade, mas não importa. Poderia ser qualquer outro indicador. É um exemplo que eu quero dar só. Olha o que acontece com o indicador
na transição desse dia aqui, certo? De sexta para segunda, depois da eleição. Ele dá um salto aqui, tuf, né? Os primeiros... isso aqui é um gráfico de 15 minutos, viu, gente? Então, na primeira meia hora de abertura de mercado, olha o salto que dá o gráfico, certo? Esse tipo de coisa aqui, o robô ele não consegue enxergar, entende? O robô ele não consegue saber por que deu esse salto, ele continua interpretando da mesma coisa, da mesma forma que ele foi programado. Então, isso aqui vale para qualquer indicador, viu, gente? Por exemplo, isso aqui é uma média móvel exponencial, tá vendo o salto que ela dá aqui, inclinação forte? Você tem que proteger a sua estratégia contra esses movimentos bruscos dos indicadores, né? Porque a maioria dos robôs, existe robô sem indicador, né, gente? Eu particularmente estou fazendo um também, mas em geral os robôs vão ter indicadores e quando há movimentos de especulação tão forte assim, isso compromete toda a estatística, né? Toda a estratégia em si. Tem que tomar muito cuidado. Os meus robôs, particularmente, os robôs aqui da Dodge, eles têm uma proteção contra gaps, certo? Eu tenho todo um gerenciamento de gaps quando elas ocorrem. A gente tem que levar em consideração isso, principalmente no mercado brasileiro. É óbvio que isso aqui não acontece todo dia, né, esses gaps de 5.000 pontos, mas o que acontece diariamente é um reflexo menor disso, mas acontece. É muito fácil de você observar a especulação no mercado brasileiro. E note que, olha só, aí fechou a gap, aí depois já teve outra gap, tá vendo? Já teve outra gap. Segundo turno, mesma coisa, só que foi um movimento especulativo mais rápido. Aqui foi quando a Dilma ganhou, né? Dilma ganhou, aí o índice abriu 4.000 pontos abaixo aqui, né? A abertura foi, essa gap tem aproximadamente 4.000 pontos. A gente vê novamente o indicador fazendo um movimento assim que não é interessante, né? Esse tipo de movimento não é considerado no backtest, então compromete a estatística. Aí a gap fecha, tá vendo? A gap fecha no dia seguinte. Na terça-feira, isso aqui é a segunda-feira, isso aqui é a terça-feira. Na terça-feira a gap fecha, né? Você vê, um movimento especulativo que durou... O outro do primeiro turno durou uma semana, do segundo turno durou um dia e pouco. Mas o que eu quero dizer é que essas são as características, né? E aqui eu quero dizer, mostrar a correlação, que é um outro problema do mercado brasileiro. Além dele ser altamente especulativo, os ativos líquidos que a gente pode operar, que são principalmente o mini índice e o mini dólar, esse aqui é um exemplo do mini dólar. A gente tem duas opções basicamente, gente, infelizmente. É óbvio que dá para operar com robôs em outros ativos, porém, para você usar análise técnica, você precisa de uma liquidez mínima, certo? E na minha opinião, os ativos que obtêm essa liquidez mínima são exatamente os mais aconselháveis, é o mini índice e o mini dólar, certo? Então você tem essas duas opções. Só que essas duas opções, elas são altamente correlacionadas. É o que eu quero dizer com esse gráfico aqui. Esse aqui é o mini dólar no segundo turno, ou seja, quando a Dilma ganhou as eleições. Olha só, tem uma gap para cima, né? E uma gap para baixo aqui de segunda para terça. Aí vamos olhar no mini índice, vamos voltar para o mini índice, olha lá, uma gap para baixo e uma gapzinha para cima aqui, certo? Isso que eu quero dizer com alta correlação. O mini índice e o mini dólar, eles são altamente correlacionados.
Tipo, enquanto um vai para baixo, o outro vai para cima. Ó, novamente, tá vendo? Gap para baixo e gapzinha para cima. Um mini dólar. Gap para cima e uma gapzinha para baixo, certo? Isso acontece em vários momentos. Eu vejo isso diariamente acontecer. Óbvio que não acontece todos os dias, certo, gente? Tem épocas que a correlação é mais forte, tem épocas que a correlação é mais devagar. Mas a correlação é alta. Se você for comparar com o mercado internacional, nosso cenário é de correlação alta entre o mini índice e o mini dólar. Então, isso é outra coisa que temos que saber antes de elaborar uma estratégia, certo? Tipo, porque os ativos que a gente vai colocar à prova a nossa estratégia, eles são correlacionados. Então, a chance de você, tipo assim, fazer uma trade ruim em um e uma trade ruim em outro é grande, se você usar a mesma estratégia, né? Então, e também uma trade boa, enfim, o que eu quero dizer é que isso não favorece a diversificação. E a diversificação é sempre o melhor caminho a se seguir, certo? Isso é padrão. A diversificação ela é sempre importante. Você operar com várias estratégias, né, estratégias diferentes, em mercados diferentes, não correlacionados, etc. Isso são características que diminuem o risco, né? Mas, infelizmente, o mercado brasileiro, as características são essas aí. Os ativos, a gente tem um mercado especulativo, muito especulativo e correlacionado. Aí, falando isso, né, falar um pouco do mercado internacional. O mercado, fala brevemente, viu, gente? Isso aqui é uma coisa muito breve. Tem outras opções de mercado, né? Tem o mercado americano. O mercado americano, só o fato de ter cada setor, né, da economia americana ter um mercado diferente, né? A Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, já favorece para a diversificação, porque esses mercados, como são setores bem diferentes, eles não são altamente correlacionados e eles não são altamente especulativos. Então, o mercado americano ele é mais saudável desse ponto de vista, certo? A especulação lá não reina, ela não se sobressai perante os outros pilares tanto quanto aqui. E livros, certo? Livros, o que eu quero dizer com livros é o seguinte: quando a gente lê um livro sobre trade, é difícil encontrar livro em português, né? Autores brasileiros que operaram no mercado brasileiro durante anos a escrever um livro, etc. É difícil a gente encontrar livros assim. Então, a maior parte da literatura que a gente tem acesso é exatamente de pessoas que operaram no mercado internacional. E isso já é uma preocupação, certo? A gente vai usar conhecimento de traders do mercado internacional, ou seja, que opera num mercado com características diferentes da nossa. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes uma estratégia que está lá no livro muito bem descrita e o autor é bastante persuasivo, né, faz a gente acreditar, nossa, essa estratégia funciona mesmo. Que trader que nunca vivenciou isso, né? Lê sobre uma estratégia e fala assim, nossa, descobri o segredo. Aí vai operar no mercado e ela não funciona. Um dos motivos pode ser esse, certo? Tipo, o mercado internacional, o americano basicamente, viu, gente? O mercado internacional é basicamente americano. Ele tem certas características, o nosso mercado tem características diferentes, então os livros, as estratégias que estão nos livros para o mercado americano não funcionam no nosso e vice-versa. Então é uma coisa que a gente tem que analisar também antes de colocar uma estratégia à prova, né? Market Analyze. Market Analyze, infelizmente, também a gente não tem como fazer isso no mercado brasileiro, porque
Market Analyze é o seguinte: a gente pega um monte de ativo e sai faz um robô que consiga fazer análise de vários ativos ao mesmo tempo. Isso fornece informações interessantes. Porém, esses ativos eles não podem ser muito correlacionados, tem que ter várias opções, etc. Isso a gente não tem no Brasil, mas é uma coisa que dá para fazer no mercado americano. Isso é importante para você, né, testar a sua estratégia também em vários mercados. Como é que sua estratégia se comporta em vários mercados? A questão da diversificação, eu já falei, né, a importância da diversificação. Mais à frente eu vou ressaltar um pouco mais. E o Forex. Forex é um outro mercado, certo? Também com outras características. O Forex tem características diferentes do mercado americano, que tem características diferentes do mercado brasileiro. O que eu quero dizer, resumindo, gente, é diferente você montar uma estratégia para Forex, uma estratégia para o mercado brasileiro e uma estratégia para o mercado americano. É diferente, certo? Vocês têm que levar isso em consideração. É importante levar isso em consideração. Isso que eu quero dizer. Bom, eu vou falar um pouco agora. Eu sou físico teórico, minha formação é em física teórica, e é esse ponto de vista que eu queria introduzir para vocês aqui. Seria uma espécie do diferencial dessa palestra. Para um físico teórico, o mercado nada mais é do que um sistema físico, certo? É um sistema físico caótico, fractal, não linear, estocástico. Isso é linguagem de física teórica. E é assim que a gente analisa o mercado, os físicos, certo? Então eu vou falar um pouco desse ponto de vista, de você olhar para o mercado. Isso aqui é válido para qualquer mercado, certo, gente? Não é para qualquer mercado. Todos os mercados, mesmo os especulativos, mais especulativos, etc., apresentam todas as características que eu vou mostrar aqui. Então eu vou falar um pouquinho de fractais, certo? Vou falar um pouquinho de time frames, suporte e resistência, Fibonacci. Vou falar um pouquinho disso aí e mostrar por que a física teórica ela suporta essas ferramentas tão famosas. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: tem algumas ferramentas de análise técnica que são suportadas pela física teórica. A física teórica elas dão suporte a essas ferramentas. E tem outras que não. Entende? E eu quero mostrar quais que são suportadas pela física teórica e por quê. Dar uns exemplos. Certo? Isso aqui é um fractal, viu, gente? O raio é um fractal. A principal característica dos fractais é o seguinte. Tá vendo essa linha aqui, ó? Acompanha a canetinha aí. Essa linha aqui, imagina que isso aqui seja uma trend down, uma downtrend, né? Uma downtrend, certo? Tem uma principal e tem umas secundárias. Tá vendo? Essa aqui é secundária, essa aqui secundária, essa aqui secundária. Do ponto de vista físico, esse raio, tanto essa linha principal aqui, elas possuem as mesmas propriedades estatísticas dessa menor, certo? Ou seja, a gente tem um padrão aqui e tem um padrão parecido aqui, estatisticamente, eu quero dizer. Então, isso é a característica de um fractal, certo? Isso vai infinitamente, tá vendo, gente? Ó, tá vendo? Essa linha aqui forma outra, tá vendo? Que forma outra, que forma outra, que forma outra, que forma outra, em escalas menores, né? A escala vai diminuindo. Só que mantém as propriedades estatísticas. É isso que eu quero dizer. Isso no mercado financeiro é como se fosse diferentes time frames, certo? Essa linha maior aqui é como se fosse o de uma semana, por exemplo. Aí essa aqui como se fosse de um dia. Aí essas menores é de uma hora, meia hora, enfim.
Então, o mercado financeiro possui essas características. A geometria fractal, gente, é a geometria da natureza. Na natureza, a gente não encontra círculos, trapézios, retas, essas coisas, não. Na natureza, para descrever sistemas naturais, a gente não usa a geometria euclidiana, a gente usa a geometria fractal, certo? É dessa forma que os físicos abordam fenômenos da natureza mais reais, certo? Né? Você descrever um raio desse aqui, do ponto de vista físico, você não usa geometria euclidiana. Você pode até usar, mas vai ser uma aproximação ruim. Você tem que usar física e estatística e de fractais, certo? Por causa dessa característica que esses objetos apresentam. Aqui tem uma outra característica, é um outro fractal. Inclusive, quem está acostumado com a teoria de Elliott, as ondas de Elliott, a gente pode considerar aqui como se fosse onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, certo? É um fractal também, formação de montanhas. A gente pega os cumes aqui, os cumes seriam como se fossem as máximas. Está vendo? Aqui tem outra, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. É um outro exemplo aí. A teoria de Elliott, ela é muito próxima, viu, gente? As ferramentas que se agregam a ela tem coisas de física teórica ali, né? O Elliott ele não era um físico teórico, mas intuitivamente ele agregou certas coisas de fractais ali. É interessante. Então, outra característica dos fractais é a formação de padrões. O mercado financeiro, gente, ele é um sistema caótico por um motivo muito simples. O cérebro humano, é uma das coisas mais complexas que a gente conhece, que o ser humano conhece, certo? É extremamente complexo. O que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é a interação de milhares de cérebros, certo? Se um cérebro por si só já é super complexo, imagina a interação de milhares de cérebros. Isso por si só já, já, já mostra que o mercado financeiro é um sistema caótico, certo? É uma interação, é fruto, o gráfico, né? É fruto da interação de milhares de cérebros. Isso com certeza é complexo, com certeza não linear, com certeza caótico e exibe sinais de fractalidade e formação de padrões. Com formação de padrões eu quero dizer o seguinte. Veja esse indicador aqui, gente. Também é um exemplo. Outros indicadores exibem a mesma coisa, etc. Olha o padrão que ele forma. O padrão que ele forma é um triângulo, certo? Olha aqui, ó, tá vendo aqui um triângulo? Esse indicador é o ARUM. Não sei se vocês estão acostumados com o ARUM, mas é só olhar na internet aí rapidinho. O importante, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: os indicadores interagem com o mercado financeiro, com o preço, né? E o preço, quem dita o preço, são a interação de milhares de cérebros. Então, os indicadores eles meio que absorvem essa complexidade e também se tornam fractais, certo? O mercado financeiro fractaliza quem, quem investiga ele, certo? Um exemplo é isso aqui, ó. Você lembra que eu falei do raio lá, que tem um raio grande e os menores? Então, aqui a gente tem a mesma coisa, gente. É a mesma coisa do ponto de vista físico. Tá vendo esse triângulo aqui? Ele é de um certo tamanho, certo? Aí tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui já é maior. Aí tá vendo esse aqui? Já é menor. Aí tá vendo um pequenininho aqui? É isso que eu quero dizer. Tipo, a gente tem a formação de vários triângulos, cada um com um tamanho diferente, só que com as mesmas propriedades estatísticas, certo? Todos eles a gente consegue ver, é um triângulo. E isso acontece com vários outros indicadores. Esse aqui, por exemplo, são as bandas de Bollinger. Olha como é que esse padrão ele se repete. Na verdade, eu deveria dar um zoom out maior aqui para a gente ter mais padrões, né? Porque esse padrão para se formar ele exige mais tempo.
Mas a gente vê aqui que é uma formação parecida, inclusive, com o intestino grosso. O intestino grosso é parecido com isso, essas zonas de pressão, né? As zonas de pressão aqui significam um movimento de alta volatilidade, né? Quando as bandas estão comprimidas, isso quer dizer que logo logo vai ter um movimento volátil, que nesse caso aqui foi esse movimento aqui, aí aqui, ó, tá vendo aqui, comprime, o mercado desce, depois se aproxima da média, tá vendo? Aí depois comprime de novo, o mercado sobe, depois se aproxima da média. Aqui o movimento volátil é causado pelas gaps, que é um dos perigos para os robôs, certo? A gente precisa de ter mecanismo de proteção contra gaps. Por exemplo, a Dodge tem um robô que quando acontece uma gap dessa, o robô não opera, ele não opera. Simples assim. A forma mais simples possível. Se tiver uma gap desse tamanho, ele não opera. Ou seja, para não correr o risco de ter dos indicadores dizerem algo errado, que não estava na estatística da otimização, certo? Então, é isso que eu quero dizer, gente. A formação de padrões acontece no mercado brasileiro. Aqui a gente tem o mesmo indicador AR1, as mesmas bandas de Bollinger, só que no chart de 5 minutos. O outro chart era de 15, esse é de 15, esse é de 5, certo? O que eu quero dizer é que as propriedades estatísticas são as mesmas. É o mesmo caso do raio. Mesmo caso, tá vendo? Ó, triângulo pequenininho, tem um triângulo maior, aí tem um triângulo médio aqui, certo? Triângulos de vários tamanhos, formação de vários padrões, independente se o chart for de 15 minutos, for de 5 minutos, for de uma hora, um dia, uma semana, não importa. Essas diferenças de time frames, elas são suportadas pela física teórica. A física teórica, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma estratégia que leva em consideração vários time frames, ótimo, não tem problema nenhum. Tipo, a física teórica suporta esse tipo de comportamento, certo? Eu aconselho. Agora, se ela vai dar o lucro ou não é outra história, né, gente? O que eu quero dizer é que é um caminho certo para se seguir, é um caminho interessante, é um caminho suportado pela física teórica. Outra coisa, memória, certo? Zonas de suporte e resistência. A questão da memória é uma característica dos sistemas caóticos do ponto de vista físico. É o que a gente chama de processos markovianos. Os processos markovianos são os processos que têm correlações de curto e longo prazo, né? Ou seja, algum evento acontece, ou seja, a mudança de um preço do mercado acontece. Esse evento é completamente descorrelacionado com o passado? Sim ou não? A resposta é sim. Essa é uma característica dos sistemas caóticos, a memória, certo? E no jargão que vocês estão acostumados aí, é o que a gente chama de zonas de suporte e resistência. Aqui eu dou um exemplo de uma zona de resistência no mini índice. Tá vendo? Aqui o preço chega nesse patamar, aí depois cada listrazinha aqui, gente, é um dia, viu? Então depois de vários dias, olha o que acontece com o preço. Ele volta nesse patamar, aí dá um repique, e depois volta de novo, né? Dá um double top, né? Um top duplo aqui, e depois cai, entra numa downtrend absurda, né? Mas para você ver, esse tipo de comportamento, certo? Essa zona de resistência aqui, ela é suportada pela física teórica também. É o que eu quero dizer. Ou seja, se o seu robô tem esse tipo de análise, né, nele, a física teórica suporta essa análise, certo? Então, vamos falar um pouco agora de Fibonacci. Fibonacci é uma outra ferramenta disponível basicamente para todas as plataformas aí disponíveis, né? Que também tem um pé na física teórica. Eu não estou aqui para falar da razão de Fibonacci, explicar como é que é, certo? Isso aí vocês podem ver na internet.
Eu estou aqui para falar coisas que não estão na internet, certo? Essa aqui é uma espiral de Fibonacci, certo? Junto com uma onda de Elliott, né? Você vê que à medida que o preço vai avançando nas razões aqui, certo? Você vai tendo mudanças de mercado. No caso das ondas de Elliott, as Fibonacci e ondas de Elliott, elas são muito usadas, né? Para mostrar onde que vai começar a onda 1, a onda 3, etc. E tem várias ferramentas para isso, né? Tem as retrações de Fibonacci, os arcos, é, os Fibonacci fans, que é ventiladores, né? Time zones, as zonas de tempo de Fibonacci. O MetaTrader, por exemplo, tem todas essas opções. E eu vou mostrar para vocês aqui por que o Fibonacci se relaciona com a física teórica. Olha aqui, você lembra que eu falei de formação de padrões, que é uma característica dos fractais? Olha só aqui que bacana, olha só. Essas razões de Fibonacci, elas aparecem em vários fenômenos da natureza. Vários, gente, são muitos. Não tem nem como, eu vou listar alguns aqui, mas é muito mais. E em diferentes escalas. É o que eu quero dizer com os time frames. Olha só aqui essa galáxia aqui. Isso aqui é uma galáxia. Isso aqui é muito grande. É absurdamente grande. É uma galáxia. Isso aqui é um furacão, que é uma escala muito menor, absurdamente menor do que a galáxia, mas que mantém as mesmas propriedades, certo? E isso aqui, olha, isso aqui eu nem sei direito o que é isso aqui, mas isso aqui é da natureza também. Não sei se um caracol, sei lá. Isso aqui é um verme. O que eu quero dizer é que essa escala aqui é muito menor do que essa escala aqui, que é muito menor do que essa escala aqui, e apesar disso elas possuem as mesmas propriedades estatísticas, certo? É isso que eu quero dizer. Olha só que bacana. O furacão de um ponto de vista mais sistemático, né? Mais quantitativo. Olha só, fazendo a linha certinha da curva de Fibonacci, tá vendo? São as bordas de um furacão. E aqui da galáxia, de uma galáxia. Notem como a concentração de matéria, está vendo esses pontinhos vermelhos? Eles querem dizer concentração de matéria. Olha só, a concentração de matéria está na, nas razões Fibonacci, tá vendo? Das galáxias. Muito legal. A tromba de um elefante. Olha só, as proporções. De alguma forma, gente, essas proporções ajudam na seleção natural, esse tipo de coisa. De alguma forma isso acontece. Olha aqui, até mesmo a orelha. Olha que interessante. Isso aqui dá para fazer até perfil de beleza, né? O que é uma orelha bela? Uma orelha bela é a que mantém as razões de Fibonacci, certo? Isso aqui é uma concha, um caracol, sei lá, mas também claramente, né, obedece à razão Fibonacci. Isso aqui é outra razão de Fibonacci, para vocês verem como a física teórica pode ser bela, certo, gente? Física teórica tem belezas também. Então são essas coisas que eu queria falar sobre sobre o mercado como sistema caótico, certo? Se você usar Fibonacci, usar linhas de suporte e resistência, usar diferentes time frames e outras coisas, é um caminho interessante, porque é um caminho suportado pela física teórica. A física teórica, matemática também, né? Física caótica, basicamente. É interessante vocês lerem livros, nem que seja um, dois. Não estou falando de fórmulas, não. Estou falando de uma abordagem, de, de um livro que fala sobre. Por exemplo, tem um livro do Mandelbrot,
que é o pai da teoria do caos, inclusive, que ele fala bastante, ele sai falando, ele conecta com o mercado financeiro. Então, assim, eu aconselho vocês buscarem também esse tipo de conhecimento. Isso certamente tem potencial de agregar coisas à estratégia de vocês. Eu vou falar de estratégias em si. Análise técnica, esse aqui é um outro tópico, certo, gente? Estratégias. Análise técnica versus fundamentalista. Na Dodge a gente basicamente usa somente análise técnica, porque é o que a física teórica suporta. A análise fundamentalista no mercado especulativo é muito mais difícil do que você fazer uma análise fundamentalista que não seja no mercado especulativo. As informações elas já passaram quando a gente fica sabendo, a não ser que você esteja dentro. Enfim, é muito complicado fazer uma estratégia baseada na análise fundamentalista. Então, o que a gente faz aqui é basicamente análise técnica, e esse é o foco inteiro da palestra, certo? Fonte de ideias, eu acho que eu já explicitei isso para vocês, né? São livros, física e matemática, basicamente isso. Na minha opinião, se você é um estrategista e se mantém nesses limites aqui, você busca seu conhecimento em livros, busca seu conhecimento na física teórica e possui elementos matemáticos na análise. Não estou falando que é para ser complexo, não. Eu estou falando para pegar elementos, certo? Você não precisa ser físico para buscar inspiração na física e nem ser matemático para aprender sobre as razões de Fibonacci, certo? O que eu estou querendo dizer aqui são inspirações mesmo. Ler alguma coisa, pelo menos, né? Alguns livros, etc. A questão dos indicadores, preço, volume e book. Isso é uma questão interessante, gente. Isso aqui é um exemplo de volume. É um robô que a gente tem aqui, que ele é baseado em estratégias de momento. Tá vendo aqui o volume? Isso aqui é um indicador. É um dos indicadores que ele usa. Ele é um robô de momento porque ele pega... Tá vendo aqui? Isso aqui é a abertura do mercado do mini índice. Isso aqui abre às 9 da manhã. Abertura do mercado. Ele pega o movimento da abertura do mercado. Isso aqui é uma trade real, viu, gente? E depois ele pega aqui um pouco da tendência da abertura da Bolsa de Nova York. Momento é porque ele entra e sai rapidamente do mercado. Ele não está interessado numa grande trend, esse tipo de coisa. Ele está interessado no momento. Nesse caso aqui, basicamente, a abertura do mercado brasileiro e o efeito da abertura de Nova York no mercado brasileiro. E usando um indicador de volume. Tá vendo aqui o volume? Esse aqui é o maior volume do dia, né? E é exatamente na abertura de Nova York, às 10h30 nessa data em específico aí, né? Porque Nova York, dependendo do horário de verão, ela vai mudando de data, enfim, tem que ficar ligado nisso. Então, é um exemplo que eu quero dizer com o indicador de volume. Aí tem os indicadores que usam preço. Os mais famosos são todos de preço, né? O MACD, as bandas de Bollinger, o estocástico, são todos de preço. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente. Por que eu coloquei preço, volume e book? Porque preço, volume e book, eles são indicadores independentes entre si. Eles são independentes. Isso é importante, certo? Não adianta você ter um sinal, o estocástico dá um sinal de compra, o MACD dá um sinal de compra. Aí você pensa, nossa, então tem dois sinais de compra. Não, você só tem um, porque os dois indicadores é baseado no preço. O preço é o mesmo para os dois, certo? O preço é o mesmo para os dois. Então não adianta ser redundante. Isso é uma coisa ruim. Isso é importante. Não sejam redundantes nas estratégias. Não precisa usar o estocástico e o MACD com o mesmo propósito. Só se for em propósitos diferentes, né? Tem jeito de fazer isso. Mas os indicadores que usam preço, eles usam preço e pronto. Eles são baseados no preço.
Não adianta você colocar 5 indicadores que usam preço e achar que o sinal de compra ou venda é mais forte. Não adianta. O volume é independente do preço. Por isso que é interessante. Independente do preço, você pode ter um volume alto de negociações, um volume baixo de negociações. É independente. Então, é interessante que, se você, por exemplo, eu quero usar 3 indicadores no meu robô, na minha estratégia, né? Seria interessante você usar um baseado em preço, usar um baseado em volume e um baseado em book, se der. Porque o book também é independente, né? Tipo, o que está acontecendo ali no book no momento é independente do patamar, do preço ou do volume, etc. Na verdade tem alguma relação, mas em geral as estratégias usam somente book, elas têm uma correlação muito pouca, muito fraca com as estratégias que usam preço e volume. Mas dá para juntar tudo também, certo? O que eu estou querendo dizer é que você juntando tudo, você vai agregar diversidade na sua estratégia. E se você juntar vários indicadores só com preço, você não está agregando diversidade na sua estratégia, o que aumenta o risco, certo? Aumenta o risco. E esse book, em particular para o mercado brasileiro, é um pouco complicado, gente. Primeiro porque o MetaTrader, em particular, assim, na Doge a gente usa o MetaTrader, certo? MetaTrader para mim foi uma paixão à primeira vista. Ele simplesmente é um laboratório perfeito para mim. Ele faz tudo o que eu preciso, é impressionante. Eu particularmente sou apaixonado pelo MetaTrader. E, por exemplo, mas só que o MetaTrader ele tem um problema com o book. Quando você vai fazer o backtest, você não tem todos os ticks no backtest. Em tempo real, obviamente, você tem todos os ticks. Mas no backtest não, ele não te disponibiliza isso. Então você tem um problema de book, você não vai ter um backtest confiável. E tem um outro problema também, principalmente o pessoal que faz high frequency. Eu particularmente não recomendo high frequency no mercado brasileiro. Por quê? Primeiro, você precisa de um tempo de execução muito curto, uma slippage muito curta, muito baixa, certo? E isso, em geral, as corretoras no Brasil elas não te proporcionam isso, certo? Você precisa de uma camada de execução muito forte. Tem algumas empresas que são especializadas em camadas de execução, né? Ou então você vai direto na bolsa, opera direto na bolsa lá, que aí você tem que pagar o preço, etc. Enfim, tem problemas, certo? Você tem que saber se você está fazendo ou desenvolveu uma estratégia baseada em books. Toma cuidado, porque se você não tiver uma execução diferenciada, se você não tiver uma empresa, não são as corretoras, viu, gente? Estou falando empresas mesmo, empresas que só fazem isso, empresas que fazem execução de mercado. Ou então, se você não tiver plugado lá dentro da bolsa, eu não recomendo vocês usarem estratégia de book, certo? High frequency principalmente, não recomendo. Vamos lá, falar um pouco de diversificação do ponto de vista das estratégias em si, né? Tem as estratégias de momento, ou seja, pegam um momento, é muito comum de book, né? Pega um momento ali, abertura de Nova York, abertura do mercado ou alguma outra coisa, o robô consegue perceber esse movimento, ele entra em operação, aí a manada vai junto com a manada, aí em pouco tempo ele sai de operação, pega os lucros e acabou. Essa é a característica da estratégia de momento. A estratégia que a gente usa aqui na Dodge é o ímpetus. O robô ímpetus tem essa estratégia de momento, ele opera baseado nessa estratégia de momento. E tem as de oscilação e tendência também, né? Isso aqui eu já falei, né? Estratégia de momento. Um exemplo, o indicador volume, tá vendo? Não tem nenhum. Os indicadores. O ímpetus ele não funciona baseado em preço, ele funciona baseado em volume. Tendência, certo? A característica de uma trade de tendência em day trade, certo? Porque é diferente, né? Você falar de uma trade de tendência em swing e day trade. O que eu estou falando aqui, isso aqui é um exemplo de day trade, mas ela
tudo que eu estou falando aqui, gente, não é só day trade. Day trade é a ênfase da Dodge Robôs Investidores, a ênfase que a gente tem é day trade, certo? Nossas estratégias operam em day trade. Só que o que eu estou falando de física teórica, de tudo, é independente disso, certo? Funciona em swing, funciona em day trade, funciona em longo prazo, funciona em tudo, é independente disso. Isso aqui é um exemplo, certo? Um exemplo de um robô de tendência, um robô nosso também. Isso aqui é a operação de um dia. Ele vende aqui no começo do dia e fecha antes do, antes do fechamento, né, da bolsa. Então ele pega a tendência do dia. O interessante aqui do day trade é o seguinte, gente. Tá vendo aqui que o mercado não dá para mostrar antes daqui, né? Mas o mercado tipo ele estava oscilando aqui. Aí ele tem uma gap aqui, aí depois ele tem uma trend, né? Uma downtrend aqui, aí depois ele volta a oscilar. É, particularmente, essa é uma das características que eu gosto do day trade, porque se você fosse fazer um swing aqui, compra ou venda, você ia ficar ou no 0 a 0 ou com prejuízo, certo? Porque o mercado ele subiu, desceu, etc. Em 3 dias o mercado oscilou e teve uma trend. No day trade não, você encara o dia como uma trend. Do ponto de vista do day trade, a gente tem uma downtrend aqui, certo? E esse aqui é um lucro significativo, um lucro muito. Esse lucro aqui por si só pode segurar o lucro do mês inteiro, certo? Tipo, ele dá um gás ali e mesmo se o robô começar a oscilar mais nos próximos dias, isso aqui é capaz de tornar um mês positivo, um lucro dessa forma aqui. É um lucro do dia, né? Uma tendência diária. Inclusive é uma característica dos mercados mais especulativos também. A variação ela é muito brusca em um dia, entendeu? Um dia o mercado sobe, um dia o mercado desce. É difícil você fazer swing no mercado especulativo, né? Por isso que a gente escolhe fazer day trade no mercado brasileiro, porque a gente consegue pegar tendências intradiárias. Se um dia tiver uma tendência de baixa, a gente é capaz de pegar. E se no dia seguinte essa tendência de baixa reverter, a gente é capaz de pegar também. É isso que eu quero dizer. Se fosse swing, não teria como fazer isso, né? Enfim, isso aqui uma trade de oscilação, certo? Tá vendo? Isso aqui o robô vendeu, aqui. Aí aqui ele sai de operação e aqui ele compra, né? Ou seja, ele pega esse movimento aqui e pega esse movimento aqui. Esse aqui é do robô Akira. Ele ainda não foi para o ar, não. A gente vai mandar ele para o ar daqui a um mês, mais ou menos. Esse aqui é um novo robô. Tá vendo? Ele tem essa característica, oscilação. Ele é capaz de pegar as reversões intradiárias do mercado. É interessante isso. Vamos lá. O último tema que eu queria falar sobre estratégias em si são os stops. Veja bem, gente, tem várias formas de gente fazer o stop, né? Então, eu vou falar uma característica que em geral não são abordadas nos livros, etc., que eu considero extremamente importante. Importante quando você vai elaborar a estratégia, que é o seguinte. Muita gente põe os stops fixos, né? Tipo assim, meu alvo são 300 pontos no mini índice e meu stop é 100 pontos. Se tiver 100 pontos de prejuízo, stopa, e se tiver 300 de lucro, enfim, são stops fixos, né? Principalmente o stop loss. Só que tem um problema aí, gente. O problema é o seguinte: se o seu stop ele não se adaptar à volatilidade atual do mercado, a probabilidade ela não vai estar a seu favor mais do que se o seu stop se adaptar ao mercado.
entendeu? Por exemplo, o seu stop foi de 300, digamos, stop gain de 300, mas poderia ter sido 800, certo? Porque naquele momento do mercado ele estava muito volátil. Então você saiu muito cedo. Ou então o seu stop loss é de 100. Só que o robô ele chega num stop de 150 e depois reverte. Por quê? Porque o mercado está volátil. Se o seu mercado estiver volátil, seu stop loss não pode ser fixo. Se você fixa seu stop, meu stop loss é 100. Então você está fixando seu stop para um cenário de mercado. Isso é muito específico, gente. Como eu disse anteriormente, a gente está lidando com um sistema caótico. Você não pode ter um stop fixo, ele tem que se adaptar à volatilidade do mercado. Ó, esse indicador aqui, essa linha azul aqui embaixo, certo? Ela é um indicador de volatilidade do mercado. Tá vendo como à medida que as bandas de Bollinger elas vão se abrindo, ele vai aumentando, tá vendo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, gente, de um stop que é capaz de se adaptar à realidade do mercado no momento que a trade está ocorrendo. Vamos supor que o robô entra em operação quando a volatilidade começa a subir. Aí, igual aqui, ó, ele vendeu, tá vendo? O robô vendeu aqui. Aí, vamos supor que aí quando a volatilidade passa a ser pequena novamente, ele sai de operação, tá vendo aqui? Né, a velocidade aumentou, teve o seu pico, aí depois diminuiu, aí quando ela diminui no certo patamar, sai de operação. Esse é um exemplo de um stop que se adapta à volatilidade, certo? Se esse movimento aqui fosse menos volátil, ele sairia antes. Se ele fosse mais volátil ainda, talvez ele sairia só para não virar o dia, né? Por exemplo, tá vendo esse pico aqui? Ó, a linha vai subindo aqui, aí depois ela fica meio que atinge o ápice, né? Aí depois ela vai descendo. Isso aqui pode ser um momento de stop também. Quando a linha de volatilidade começa a descer, também vai se adaptar. Aí nesse caso aqui, o stop da trade seria mais ou menos aqui nessa região. Seria um bom stop também, certo? Seria um bom stop. Mas vamos supor, se você tivesse um stop gain de 300 pontos, eu não sei quanto é a variação aqui, mas vamos supor que de 300 pontos seria nessa região aqui. Aí você lucraria menos. Imagina isso em todo o backtest, diariamente. Enfim, o, o que eu estou para dizer aqui é o seguinte, gente. Os stops eles precisam se adaptar, tanto o stop gain quanto o stop loss. Precisa se adaptar à realidade do mercado, certo? Essa adaptação vai fazer com que a gente agregue inteligência, né, ao nosso robô. Vamos falar agora de otimização e validação de estratégias. Isso aqui tem que ser falado porque não adianta você fazer o robô em si sem saber como otimizá-lo. Não adianta nada. Na primeira No primeiro congresso do Kona Robô ano passado, teve um estrategista, o Kevin, que é tricampeão mundial de robôs, ele falou muito disso aqui. Eu aconselho vocês irem lá na palestra dele, pega no site lá do Kona Robô, pega a palestra do Kevin, não, vejam a palestra dele e leiam o livro dele, certo? Ele fala de robustez de trend seeds, ele fala como fazer a otimização. É extremamente importante as dicas dele. Extremamente importante. Não adianta você simplesmente rodar o backtest, super otimizar o seu robô, porque você vai ter overfitting. Overfitting é uma curva que ela não condiz à realidade da sua estratégia. Você não pode burlar a sua estratégia. Não pode. Você tem que fazer um método de otimização mais robusto, por exemplo, o walk forward, certo? Que é o que a gente usa aqui na Dodge Robôs Investidores. Se você quiser ter um sistema de negociações automatizado robusto, você precisa saber como otimizar a sua estratégia. Você precisa saber. Isso, não, gente, não tem outra opção. Se atualmente você que está vendo essa palestra
tem estratégias que estão atuando no mercado que você otimizou de uma maneira simplória, sem usar no mínimo um walk-forward ou períodos fora da amostra, você está correndo um risco absurdo. Não faça isso. Pare agora o robô e vá ver a palestra do Kevin, certo? E leia o livro dele também. Eu aconselho. E isso foi, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na primeira edição do Kona Robô. Adorei a palestra do Kevin. Muito obrigado aí para o Alexandre aí. Muito obrigado por ter trazido o Kevin. Ele mudou um pouco da realidade da Dodge, viu? O Kona Robô é o que eu quis dizer. O Kona Robô ele muda, entendeu? É interessante isso. É um congresso interessante, que vale a pena mesmo. Ele traz elementos interessantes para cada um de nós, para se adequar ao nosso perfil, aos nossos objetivos, enfim. Bela iniciativa. Então, integração com ferramentas científicas. O MetaTrader, gente, facilmente aqui na Dodge a gente é capaz de integrar o MetaTrader com o MATLAB, com o Maple, com matemática. O MathCAD, não, eu não sou acostumado a usar ele, mas enfim, a mesma coisa dos outros. Principalmente esse matemática aqui. São softwares de ferramentas científicas. Talvez vocês não conheçam eles, porque isso é mais para pesquisa acadêmica, né? Eu sou um pesquisador acadêmico, né? Que fui para a área do mercado financeiro. Então, esses softwares aqui que são facilmente integrados ao MetaTrader, eles proporcionam, nossa, muita coisa. Eles trazem a ciência para dentro eles são capazes de trazer a ciência literalmente para dentro dos robôs. Só que eu não estou falando que isso fica uma coisa muito complexa não, viu gente? Às vezes você quer usar só uma ferramenta, certo? Só uma ferramenta. Ou às vezes você só quer usar o matemático aqui para testar uma coisa, certo? Para validar uma coisa, enfim. O que eu estou querendo dizer é que é interessante vocês entenderem que vocês têm essas opções de integrar o MetaTrader com outras ferramentas científicas e através delas testarem ideias um pouco mais sofisticadas ou validar outras, etc. É interessante essa opção, né? É uma opção que a gente tem. Isso aqui é um exemplo que eu quis dizer com o cuidado que vocês têm que ter com a otimização. Isso aqui é uma otimização que a gente fez em um dos robôs aqui, o Gênesis. Note que, olha só como é que é a curva. Essa curva aqui é no InSample. InSample é no período. Ou seja, esse período aqui foi otimizado em si. Ele foi usado na otimização. Agora, esse período aqui, ele não foi usado na otimização, o que a gente chama de out of sample, fora do período, né, ou fora da amostra. Então, um bom indício de curva, gente, é a curva que fora do período, ou seja, a gente não usou esses dados aqui na otimização, o robô simplesmente se comportou dessa forma, certo? Sem usar eles em consideração. Isso aqui é característico de uma curva sem overfitting, certo? Porque se você usar o período inteiro na otimização, você vai estar com overfitting com certeza. Não façam isso. Não façam isso, certo? Vocês vão perder dinheiro com certeza. Tipo, vocês precisam de deixar o sistema caótico, gente, livre, certo? Você usar só no período aqui, nas otimizações, você está amarrando um sistema caótico e, gente, a gente não tem condição de amarrar um sistema caótico. Se você liberar ele, que é quando vai ser as R$3 mesmo, ele vai dar prejuízo, porque você amarrou, você vinculou um sistema caótico, certo? Não façam isso, deixe o sistema caótico respirar nesse período aqui, certo? Ele precisa de respirar e demonstrar uma curva parecida com a anterior, certo? Isso aí é um dos princípios assim de uma boa otimização. Bom, então estou finalizando, certo? Já deu 1 hora de palestra. Muito obrigado a todos.
Tomara que vocês tenham gostado, que vocês gostem do Congresso Kona Robô segunda edição, certo? E espero que tenha várias outras edições, porque é uma iniciativa inédita no Brasil, a gente precisa disso, certo? A gente precisa se unir. Aqui ninguém é inimigo de ninguém, certo? Todo mundo está aqui para se unir. É assim que se ganha dinheiro. Beleza? Cada um mostrando a sua experiência, gerando ideias para outras pessoas, criando um efeito em cadeia para a gente lidar aí com o mercado financeiro. Beleza, gente? Então é isso que eu queria fazer. Abraço a todos aí.